VBA no Excel para iniciantes. Deixe seu like. A você inscrito no canal Programador Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Inscreva-se agora em nosso canal. Na aula de hoje, vamos realizar cálculos com nossas compras. Na aula de hoje, vamos estar trabalhando com a estrutura ForNext, trabalhando com a propriedade subitens e listitens do ListView e atualizando as labels conforme valores adicionados. Esta é a nossa aula de número 6. Para você que não assistiu às anteriores e não ficar perdido nesta videoaula, assista às anteriores. No nosso canal Programador Excel VBA, temos uma playlist chamada Formulário de Vendas. Observe, temos da aula 1 aula 5 e esta está sendo gravada a aula de número 6. Este é o nosso formulário, certo? Nossa planilha. Vou clicar aqui no nosso botão e chamar o nosso formulário. Temos as nossas três abas. E a aba que estamos trabalhando é a aba Pedidos. Vou mostrar aqui para vocês que eu tenho alguns labels, certo? Observe. Quantidade de itens, ou seja, a quantidade de itens que eu for adicionando, ele vai fazendo aqui o cálculo. A quantidade de produtos, conforme a quantidade de produtos que eu adicionar aqui, ele vai fazer um cálculo. O total em desconto, vai também fazer um cálculo em cima do desconto. O total que foi descontado e o valor total, certo? Então, conforme eu adicione aqui valores, eu vou querer que esses valores sejam repassados aqui para mim, certo? Aqui são apenas, pessoal, como fosse os cabeçalhos, certo? Aqui vocês não estão vendo, mas eu vou mostrar no formulário, certo? Que aqui embaixo eu tenho labels ou text box, certo? Que vão sendo atualizadas conforme eu vou adicionando produtos. Então aqui abaixo, onde vocês não estão vendo nada, tem um objetos. Então vamos ver como é que está funcionando hoje. Por exemplo, eu coloco 002301 e dou um Enter. Ele me traz 3 produtos no estoque. Eu adiciono no caso 2. Adicionar o carrinho. E observe que nada acontece aqui embaixo, certo? Então vamos estar trabalhando com essa atualização aqui, para tornar o nosso programa muito mais profissional. Então eu vou fechar aqui meu form. Vou clicar em Visual Basic. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Caso o seu Project não esteja aparecendo, você clica em Exibir, Project Explorer. Repare que temos também o atalho Ctrl mais R. Com seu Project aberto, você dá um duplo clique sobre o seu form, que no nosso caso aqui se chama FRM underline principal. Dou um duplo clique sobre o mesmo. Vou fechar minha janela do Project e vou descer aqui um pouco, certo? Vamos observar aqui que eu tenho objetos abaixo dessas labels. Vou clicar com o botão direito sobre este. Observe. Como eu não tenho nada adicionado, certo? Ao seu caption, ou seja, ao seu texto, ele não me aparece nada. É como se tivesse invisível. Porém, conforme eu vou adicionando, valores vão estar sendo repassados, certo? Vou clicar com o botão direito sobre o mesmo. E vamos observar que ele se chama TXT Total Itens. Vou baixar aqui um pouco e vou apresentar para vocês os outros, certo? Para que na hora do código a gente entenda o que cada um está fazendo. Então esse é o meu TXT Total Itens. Conforme eu clique no adicionar ao carrinho, o produto, esse carinha vai estar sendo atualizado pelos valores da minha primeira coluna do ListView, que no caso tem o valor de 0. Esse segundo objeto aqui se chama TXT Soma Itens, ou seja, ele vai pegar os valores da minha terceira coluna do nosso ListView, que no caso tem um valor de 2, já que a primeira tem um valor de 0. Ele vai pegar as quantidades dos produtos que eu adicionar aqui no total, certo? Aqui eu tenho o meu TXT Total Desconto, como o seu próprio nome diz, ele vai me trazer o total descontado. Aqui eu tenho o TXT Underline Soma Porcentagem, ou seja, ele vai somar as porcentagens que for descontado dos produtos. E por último, eu tenho o meu TXT Valor Pedido, ou seja, ele vai trazer o valor total dos produtos que for adicionados aqui pelo carrinho, certo? Então vamos programar? Vou dar um duplo clique aqui no meu adicionar o carrinho. Lembrando que o nome do nosso ListView se chama List Underline Item, certo? E vamos lá. Vou dar um duplo clique e adicionar o carrinho.
Vou fechar aqui a minha janela das propriedades. E aqui abaixo, pessoal, eu estou aqui no evento, certo? Do PCT underline imagem underline adicionar o carrinho, certo? No evento clique. Aqui eu não vou fazer a programação direta aqui dentro, certo? Dessa rotina. Vou apenas chamar essa programação, ou seja, vou fazer uma rotina fora deste evento e vou só depois chamá-la através do call, certo? Então vamos programar aqui, por exemplo, abaixo da rotina limpar, certo? Bem aqui nesta área. Aqui eu vou botar apenas um asterisco, um apóstrofo, no caso em alguns asteriscos, só para diferenciar onde eu estou programando, certo? Para vocês entenderem. E aqui vou fazer a mesma coisa. Não tem necessidade de fazer isso. Apenas vou estar fazendo para ficar visualmente visível onde eu estou programando aqui para vocês entenderem. Então nesta área aqui, vou criar minha rotina. Sub, calcular, underline, rótulos. Aqui você coloca o nome que você desejar, certo? Sempre reforçando que sempre procure um nome intuitivo, para que quando você olhar para uma rotina, você já saiba basicamente o que significa. Sem que você precise ficar comentando, para depois você não ficar perdido, certo? Então aqui eu vou criar minhas variáveis. Essas variáveis que eu vou estar criando aqui, eu não as criei fora desta rotina. Por quê? Porque basicamente eu vou trabalhar com elas nesta rotina, certo? Então eu vou deixar elas presas a essa rotina. Como é que eu faço? Sempre que criar uma variável, eu tenho que trazer o DIN, no caso. Aqui eu coloco o nome da minha variável, vai se chamar soma, e vai ser do tipo inteira, certo? As integer, no caso. Vou trazer uma segunda variável, que vai se chamar soma. Como eu não posso deixar um espaçamento entre uma palavra e outra, eu posso aqui usar o artifício do underline, certo? Então, vou chamar essa variável de DIN, né? Estou lá declarando. Vou chamar ela de soma, underline, desconto. E vou dizer que ela é do tipo double. Por que do double? Porque eu vou trabalhar com números quebrados, certo? Minha terceira variável vai se chamar também soma, porém vai ser underline, porcentagem, underline, desconto. Sempre lembrando que aqui você pode botar o nome que você desejar. Só não se perca no raciocínio. Você tem que saber o que cada variável vai estar fazendo e vai estar associada a qual objeto. Cada variável dessa que eu estou declarando aqui, certo? Eu vou estar utilizando um objeto diferente. Depois desta variável, vou criar uma quarta chamada soma, underline, total, as double. E uma última variável, DIN, vou botar aqui as integer. Depois vou trabalhar ela como se fosse um contador, certo? Então, com essas 5 variáveis aqui, eu vou estar trabalhando basicamente em 5 objetos. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, vamos trabalhar novamente com o comando for, certo? Que nada mais é do que ele vai fazer um laço, certo? Então, vamos lá. For, que quer dizer basicamente faça de i, que é a minha variável que eu acabei de declarar aqui do tipo inteira, certo? Vai começar com o valor de 1 e vai até, no caso, to, que quer dizer vai até o que? mi.listItens, que é o nome da minha list view, ponto listItens, ou seja, os itens listados, ponto count, ou seja, ele vai fazer a contagem. Então, o meu i vai de 1 até a quantidade de itens que ele fizer a contagem, certo? Ou seja, se eu tiver 2 itens, 3 itens, ele vai de 1 a 2, ou de 1 a 3, e assim por diante. E quando o meu i for valendo 1, valendo 2, valendo 3, ele vai fazer esse laço, certo? No final desse laço, eu coloco o next, que faz parte da estrutura, e coloco o meu i. Lembrando que eu não sou obrigado a colocar esse i, certo? Mas se você tem várias estruturas alinhadas, né? É sempre bom colocar a sua variável no final do seu laço para você saber a que next pertence esse laço, certo? No meu caso, como eu vou trabalhar só com 1, não necessitaria de eu colocar esse i, certo? Mas por boa prática, eu vou deixar aqui. Então, entre esse for e esse next, ele vai fazer alguma coisa. Enquanto ele estiver fazendo essa contagem, ele fizer o meu i igual a 1, igual a 2 e assim por diante, ele vai fazer alguma coisa aqui entre o meu for e o meu next. E o que ele vai fazer?
Agora eu vou trabalhar com minhas variáveis, certo? Vou dizer que minha variável soma, que eu declarei aqui no começo, do tipo inteira, ela vai ser igual a ela mesma, mais mi.listItens, que é os itens listados, ponto item, ou seja, eu quero trazer o item. Qual é o item que eu quero? O item i, que no caso é uma variável, certo? Observe. Como eu não sei quantos itens tem na minha list view, eu tenho que trabalhar com a variável, certo? Então esse aqui, no princípio, vai valer 1, no segundo laço vai valer 2 e assim por diante. E ponto, subitens. Agora, vou trazer a coluna que eu quero trabalhar, certo? Como eu quero as quantidades, e as minhas quantidades estão na minha coluna 3 do list view, sempre reforçando que a primeira coluna do list view tem um valor de 0. Como eu quero a terceira coluna, e eu sei que a primeira coluna tem um valor de 0, obviamente, a minha terceira coluna, no caso aqui, seria a 2, certo? Espero que você esteja compreendendo. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Minha variável soma vai ser igual às quantidades que tiver no meu subitem 2, certo? Que nada mais é do que a minha terceira coluna do list view. Quando ele fizer essa soma, ele vai repassar esse valor e vai armazenar na minha variável soma. E daqui eu vou descarregar em um objeto, certo? Agora eu vou trabalhar com a minha segunda variável aqui, no caso, dentro deste laço, que é a soma, desconto. Deixa eu ver aqui, soma, desconto, certo? E ela vai ser igual a ela mesma, soma, underline, desconto, mais a estrutura aqui é a mesma, certo, pessoal? Então, basicamente, basta eu copiar este valor aqui e alterar, certo? A coluna que eu quero. Essa estrutura aqui é a mesma, porém, vou mudar aqui apenas a coluna. Então, para ser mais rápido, vou colar este comando aqui, ó. Vou colar nesta linha de comando e vou alterar de 2 para 4. Ou seja, eu quero a quinta coluna do list view, certo? Então, a quinta coluna do list view vai estar sendo somada a minha variável desconto e vai estar sendo armazenada nela mesma, certo? E depois vou descarregar em um objeto. Agora vou dizer que a minha variável soma underline porcentagem underline desconto é igual a ela própria, certo? Porcentagem underline desconto. Aqui eu coloco, como eu tenho o código colado em memória, já que eu colei da linha anterior, vou apenas dar o Ctrl V, certo? E aqui, entre a minha variável e o meu objeto, eu coloco o sinal de mais, e aqui eu altero de 2, no caso, para 5, certo? Pois aqui eu quero o quinto valor, no caso, eu quero o valor da minha coluna C do meu list view, certo? Observe que eu estou colocando valores específicos. Eu quero o valor da coluna 3 do nosso list view, que tem valor de 2. O valor da coluna 5 do meu list view, que tem valor de 4. E o valor da minha coluna C do list view, que no caso, vale 5, certo? Que é representado por 5. Sempre tirando 1, já que o nosso primeiro valor do list view tem valor 0. Então, todos esses valores aqui, pessoal, está sendo armazenado em variáveis. Observe, ó. Na prática, vocês vão entender bem melhor, certo? Então, minha última variável aqui se chama soma, underline, total, é igual a ela própria, mais, vou copiar novamente aqui, o código de memória, e alterar aqui para 6, certo? Ou seja, eu quero o valor da minha sétima coluna do list view, que tem como subitem 6, certo? O valor. Então, pessoal, depois que ele fizer esse laço aqui, ele repassar todos esses valores para essas variáveis, eu vou precisar descarregar, certo? Só que para mim descarregar esses valores e eu não ficar preso num laço infinito, eu vou pegar esses valores vão ser descarregados após o meu next, certo? Ou seja, enquanto ele fizer esse laço, esses valores aqui vão estar sendo atualizados. Porém, no final do laço, certo? Eu vou colocar
meus objetos para receber esses valores. Porque se eu colocar aqui dentro, eles vão ser constantemente sendo atualizados. E não é o que eu quero, só quero os valores finais, certo? Então aqui, se você souber o nome do seu objeto, você coloca de forma direta. Caso não, você utiliza o me como artifício, ele vai lhe ajudar bastante. E aqui eu vou botando o nome do meu objeto e ele vai me filtrando, certo? Aqui no caso vai se chamar o txt underline total underline itens. Lembrando que não é necessário que eu coloque aqui a propriedade .text nem a propriedade .value, certo? E ela vai armazenar o que? Aqui no meu caso, o meu primeiro valor que eu quero, ele não está preso aqui a uma variável, certo? Aqui basicamente eu vou copiar este comando aqui, ó, e vou explicar para vocês. Vou dar Ctrl C e vou dar Ctrl V aqui. O que é que o meu txt total itens está fazendo? Meu txt total itens está sendo armazenado nele, certo? A quantidade de valores que tiver no meu list view. Ou seja, quando eu clicar no adicionar o carrinho, eu adicionei um produto vai estar armazenado nele. Quando eu adicionar o segundo, ele vai estar sendo atualizado, agora com o valor de 2 e assim por diante, certo? Mas eu não quero um valor simples 1, 2. Eu quero esse valor concatenado, certo, com texto. E para me concatenar no VBA, eu utilizo o e-comercial. Para que o texto não fique junto, eu boto aspas duplas. Como é um texto, eu tenho que botar o texto entre aspas. Porém, vou dar um espaçamento após as aspas duplas. E aqui agora eu boto meu texto. No caso, eu vou botar item. Boto um Szinho entre plural, né? Entre parênteses. Pois pode ser mais de um. Adicionado. E um Szinho também no final. Vai ficar no plural, certo? Então, ou seja, se eu adicionar um item, ou seja, vai ser um item adicionado. Se for dois itens adicionados, e assim por diante, certo? Então, o meu txt total itens está fazendo apenas isso, certo? Para que fique visualmente visível aqui para o cliente e para o vendedor o que está sendo adicionado, certo? A quantidade de itens. Agora eu vou para o meu segundo objeto, que já vai ter o valor da sua variável armazenado nele. Meu segundo objeto vai se chamar me.txt underline soma itens, certo? E vai estar sendo armazenado nele o que? A variável soma, que é essa variável aqui, certo? Ó, que eu estou com o valor já preso nela. A minha variável soma, novamente, eu vou utilizar um texto para concatenar com ela, certo? Já que eu não quero esse valor cru, certo? Então eu utilizo o e-comercial, aspas duplas, dou um espaçamento e coloco o texto, item, novamente. Aqui fica seu critério, certo? Item adicionados. É que eu boto meu parênteses, certo? Pois pode ser tanto um como mais, certo? Aqui novamente a mesma coisa, me.txt, só mudando a variável e o objeto. No caso aqui vai ser o txt underline total desconto. E o que é que ele vai estar armazenando? O que é que vai estar sendo armazenado nele? Vai estar sendo armazenado nele a variável soma underline desconto. Só que eu quero, certo? O que vai estar sendo armazenado na variável soma desconto é um número. Só que eu quero transformar ele em moeda. Então como é que eu faço? Antes dele repassar esse valor para meu objeto txt total underline desconto, eu preciso formatá-lo. Então, ou seja, eu vou utilizar o format. Aqui eu coloco a minha variável, que está com o valor amarrado a ela. No caso se chama total de soma underline desconto. Aqui eu coloco a vírgula para eu passar para o próximo parâmetro. E eu vou formatá-la como que? Como moeda. Aqui eu poderia trabalhar tanto colocando o currency, como eu posso botar simplesmente o R, o cifrão, dou um espaçamento, coloco um asterisco, perdão, um jogo da velha, a vírgula, outro jogo da velha, um segundo jogo da velha, o 0.00, fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses, certo? Lembrando que esta aqui é a formatação básica do valor moeda, certo? E no meu quarto objeto, aqui no caso, eu vou estar armazenando o que? O me.txt underline soma underline porcentagem. E vai estar sendo armazenado nele o que? A minha variável
certo? Soma. Aqui eu não vou precisar formatar, certo? Já que eu quero o valor cru. A minha variável soma porcentagem. No caso, soma porcentagem desconto concatenado com, vou usar o e-comercial e vou, nesse caso, não vou deixar o espaço, certo? Eu quero concatenar simplesmente o valor. Por exemplo, eu der 10% de desconto com o símbolo de porcentagem, certo? Então eu vou colocar a porcentagem sem dar aspas duplas, ou seja, ele vai concatenar o texto junto, 10%, certo? O meu último objeto aqui, no caso, vai se chamar, vou utilizar novamente o me para me ajudar aqui, txt underline valor pedido. E nele vai ser armazenado o que, pessoal? Novamente vou formatar ele antes de ser repassado para meu objeto. E vou formatar o que? A minha variável soma underline total, certo? E novamente vou usar o vírgula, aspas duplas, vou botar aspas duplas e fechar o meu parênteses. E vou copiar esse texto aqui, certo? Para a gente ser mais breve, ó. Dá o Ctrl C, dá o Ctrl V aqui entre aspas duplas. Vou dar o Ctrl B para salvar essa rotina. E se tudo estiver correndo bem, pessoal, a gente já pode fazer os testes. Então vamos lá. Para que eu possa chamar esta rotina aqui dentro do adicionar o carrinho, basicamente vou ter que pegar o nome dela ou simplesmente posso digitar lá, certo? No caso, para ser mais rápido, vou dar o Ctrl C aqui. Antes de eu fazer a limpeza aqui nos meus objetos, vou chamá-la através do call e colo aqui o nome da minha rotina, certo? Observe que eu estou aqui dentro do PCT imagem underline adicionar carrinho, que nada mais é do que aquela imagem que aparenta ser um botão, certo? Que eu clico e vou adicionando. Então, conforme eu vou adicionando, essa variável aqui essa rotina aqui vai estar sendo executada, certo? Observem. É muito mais prático eu criar uma rotina fora e depois só chamar dentro de outro evento, certo? Não ia ficar muito bagunçado aqui. Vamos executar para ver como é que tá ficando. Vou em pedidos, vou colocar um produto qualquer, vou dar um enter, vou adicionar aqui um produto qualquer, vou dar um desconto aqui no caso de 10%, vou colocar dois produtos, observe que ele calculou aqui, como nas aulas anteriores já vimos, dei 10% de desconto, retornou R$20 em desconto e o valor a pagar 180. Vou adicionar o carrinho e observe que eu tenho um item adicionado, no caso só tem um item, porém tenho dois itens, a quantidade de produtos, dois itens adicionados, que é esta quantidade aqui, certo? O valor unitário, certo? Eu não precisei trazer aqui, aí fica a seu critério. O total em desconto, R$20. Total de desconto, 10%. Observe que eu deixei o 10 concatenado com porcentagem sem espaço, ficou junto, como tem que ser. E o valor do total do pedido, 180. Beleza, essa informação nada mais é do que essa. Porém, se eu botar um novo produto, observe. 002303 e vou dar um Enter. E vou adicionar agora mais 3 produtos. E observe o que acontece, ó. Agora eu tenho apenas 2 itens adicionados, ou seja, 2 produtos diferentes só. Porém, eu tenho 5 itens adicionados com relação à quantidade de produtos, certo? Estou comprando 5 produtos de 2 itens. No caso, eu continuo com um total de desconto apenas de 20, com um total de desconto de 10 e um subtotal de 480, certo? E eu quero mostrar uma coisinha aqui para vocês. De repente, o consumidor, certo? Ele quer adicionar um novo produto que já está adicionado. Vamos ver o que acontece aqui no nosso list view. Por exemplo, vou botar novamente o 002303 e vou dar um Enter. Vou agora adicionar, no caso, apenas 2 e vou clicar em adicionar o carrinho. E observemos, o 002303 já estava no nosso carrinho, certo? Para a gente deixar ele com um cara de programa profissional, eu queria, certo, que o programa ele reconhecesse se um produto já está no carrinho e ao invés de ele adicionar uma segunda linha ou terceira e assim por diante, conforme a quantidade que tiver dele repetido, ele apenas atualiza as quantidades de seus valores, certo? E é o que vamos ver na próxima aula. Então aqui observe que ainda não faz isso. Se eu botar novamente 002303, ele vai adicionar novamente
uma terceira vez, assim, uma quarta e assim por diante. Mas na próxima aula vamos fazer essa correção aqui, certo? Vamos tornar o nosso programa mais profissional. Eu espero que você possa ter gostado. Eu espero que você curta, comente, compartilhe esse vídeo e marque aquele seu amigo que adora programar, certo? Tenho certeza que ele vai adorar o que foi repassado neste vídeo. Até a próxima!